futuros pacientes, sejam bem-vindos ao quadro novo do canal. Nele eu vou falar sobre as doenças mais comuns e que mais matam o brasileiro. Hoje é o dia dela, a assassina mais silenciosa, a hipertensão. Mas vamos lá, o que é a hipertensão? Hipertensão arterial nada mais é do que uma doença crônica, multifatorial e não transmissível, ocasionada pelo aumento do débito cardíaco ou da resistência vascular. Mas o que são esses termos? Débito cardíaco e resistência vascular. Débito cardíaco nada mais é que a quantia ou volume de sangue que teu coração trabalha, ou seja, o volume total de sangue bombeado por minuto, sendo uma média de 5,5 litros. Tá, mas como assim? Quanto mais sangue bombeio, melhor o meu coração, mais nutrido eu tô, mais forte. Negativo. Imagina que tem um cano que leva água para sua casa e nele passam 10 litros de água por segundo, digamos. E agora a prefeitura da cidade resolveu passar 1000 litros de água por segundo. O que vai acontecer com esse cano? Tá, mas o que é a resistência vascular periférica? Essa resistência vascular periférica nada mais é que a força que o sangue faz para passar nas artérias. Se o sangue sofre muita dificuldade para passar, a resistência vascular aumenta, resistência vascular aumentando, hipertensão. Tá, mas e onde entram os chamados 12 por 8? Os 12 por 8, que o povo costuma falar, não existem, na verdade são os 120 por 80. Os 12 por 8, ou 120 por 80, nada mais são que a pressão que o sangue está exercendo na sua artéria durante a sístole, que seria os 120, contração, e a diástole, que seria os 80, relaxamento. Então, é nítido ver que o 120 é maior que o 80, obviamente, porque durante a contração, a pressão nos canos, nossas artérias, é maior do que durante o relaxamento. A pressão é menor. Mas vamos lá. Quais as principais doenças ocasionadas da hipertensão? Eu vou citar 10, mas acredito que tem bem mais que isso, centenas eu diria. Mas vamos lá. As mais comuns: aterosclerose, aneurisma, angina, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, AVC, insuficiência renal crônica, lesão da retina, demência e impotência sexual. Pouca coisa, né? Mas afinal, quais são as principais causas da hipertensão e por que ela afeta tanto o brasileiro? Uma das principais causas, mas não a principal, é a questão genética, ou seja, se teus familiares têm um quadro de hipertensão, sua mãe, seu pai, seu avô. Outro seria a obesidade, por questão da chamada aterosclerose, que é a formação de placas de gordura nas artérias. Outro seria o hábito de fumar. É comprovado cientificamente que a nicotina diminui o tamanho das artérias. Artérias menores, resistência vascular maior, hipertensão. Consumo excessivo de álcool, sendo comprovado cientificamente que enfraquece o coração também. Coração fraco, mais força o sangue tem que fazer para passar nas artérias, hipertensão. Nível alto de colesterol, consumo em excesso de gorduras, também aumenta a resistência vascular periférica, é mais difícil o sangue passar, sendo mais difícil o sangue passar, hipertensão. E por último, o vilão mais comum e grande inimigo dos idosos, o sal. Por que o sal em excesso é o grande vilão? Basicamente, o que acontece com a pessoa que consome muito sal? O volume de sangue que ela trabalha aumenta, fazendo maior pressão nas artérias, causando hipertensão. Uma coisa engraçada nisso, e é nítido ver, é que todos esses valores, tirando o genético, estão atrelados à qualidade de vida, o estilo de vida que a pessoa leva. Conclusão: no Brasil, em 2023, ocorreram cerca de 320 mil mortes por doença cardiovascular, sendo a maioria delas relacionada à hipertensão não controlada. Isso equivale a 4 estádios do Maracanã lotado, 6 coliseus lotados e toda a cidade de Pelotas, sendo nítido a gravidade da situação. Atualmente, com a modernidade, se tem muito mais facilidade para tudo. Cigarro, bebidas, vícios, má alimentação, fast foods e tudo mais. A ignorância de uma parcela da população cada vez aumenta. E o hábito de não se cuidar e dar uma de falso bad boy custa a sua vida e das pessoas ao teu redor, que são influenciadas pela tua atitude. Então, mudar os hábitos de vida, tratar a hipertensão arterial nunca foi um simples cuidado, e sim uma escolha de longo prazo, entre morrer ou viver. Viver, que eu digo, é ter um dia mais com a sua família, com sua mãe, com seu pai, ver seus amigos, ou até um dia mais com seu cachorro que você tanto gosta. Então o que eu tenho para te dizer, depois desse vídeo, o que eu quero te passar é: mude, ainda dá tempo. O quanto antes você começar, mais chance você tem de ter uma vida melhor e mais chance você tem de viver mais. Ou seja, a hora de mudar é agora. Praticar atividade física, cuidar da alimentação, frequentar o médico regularmente e cuidar da sua pressão nunca foi questão estética ou social. Você não é menos pessoa
ou mais pessoa por se cuidar. Sempre foi questão de viver ou morrer. Então, o que eu digo é, cuide-se, para que depois da parada desse vídeo, a sua parada não seja a cardíaca.